Comentarista Itatiaia Edu Panzi. No frigir dos ovos, foi um bom resultado para o Atlético ou você acha que não? Ô Romano, foi bom resultado. Que é aquela história, né? Se você dá um documento antes do jogo e fala, ó, vai assinar aqui, vai voltar com um empate para Belo Horizonte. Certamente o Atlético assinaria. O Milionários é bom time. Eu vi muita gente falando que se decepcionou com o Milionários. Se decepcionou porque o Atlético conseguiu anular todo o padrão ofensivo do time colombiano, né? Quem acompanhou o Rádio Esportes aqui da terça-feira, eu falando sobre esse time colombiano, quem estudou minimamente o Milionário sabia que ele força muito o jogo pelo lado, ele atrai muito o adversário para abrir sua defesa e depois centralizar. Até por isso você acha que o Eduardo Cudê entrou com o Otávio ali justamente nessa leitura? Sim, exatamente, e a opção pelo Dodô mais uma vez. Ontem foi um jogo que não era, falei isso terça-feira, para os laterais subirem, não era um jogo de apoio de lateral, o lateral seria defensor, e foi o que aconteceu. O Saravia, que tem como característica apoiar mais, não apoiou, não subiu, não precisava. O Atlético foi um time que jogou de acordo com o que o adversário poderia dificultar. O Atlético foi inteligente, Romano. Fez um jogo seguro, porque é mata-mata. Não é um campeonato por pontos corridos, que os 3 pontos de lá vale o mesmo dos 3 pontos daqui e vale o mesmo dos 3 pontos contra um time inferior, não. É mata-mata. O Atlético foi à Colômbia, anulou as ações do adversário e traz o resultado para Belo Horizonte. E aí, possivelmente, vai ser um Atlético que vai controlar mais o jogo, vai ser um Atlético que vai forçar mais a sua parte ofensiva. Ontem não. Ontem o Cudê entrou de uma maneira diferente, defendendo com 2 linhas de 4, trazendo esses 2 volantes para marcarem lado a lado, Otávio e Alan. Quando o Atlético tinha a bola, o Alan jogava um pouco à frente, aí não mudou o jeito de jogar, mas quando o Atlético defendia, aí sim mudou, justamente porque quando o Milionários abria os lados, abria o campo com 2 jogadores colados nas linhas laterais e abria a defesa do Atlético. E a partir do momento que você abre a defesa tendo 2 volantes, você tira espaço do adversário quando ele for centralizar. Foi muito inteligente. E eu vi muito o Patrick pelo meio também, né? Muito, tanto que o Patrick foi líder de desarme. Corredor por dentro. Né? Exato, foi o líder de desarme no jogo, porque se preocupou muito mais em conter o adversário do que em jogar, porque o Atlético ontem se preocupou mais em marcar do que jogar. E muita gente falando, mas abusou da bola longa. Isso foi planejado. A linha do Milionário joga alto o jogo inteiro. É um time que vai para cima do Atlético. O Atlético observou essa bola longa e todas as boas oportunidades do Atlético foram por meio de bola longa. A primeira do Dodô pro Hulk, que o Hulk perdeu o gol. A do gol do Paulinho é uma bola mais longa do Gemerson também. Ele encontra o Paulinho e outras oportunidades, outros gols perdidos. Então achei o jogo do Atlético muito inteligente, muito seguro e o resultado foi injusto. Se tem um time a lamentar o empate, esse time é o Atlético. O Atlético jogou o suficiente e criou o suficiente para fazer 2-3 e o suficiente para não sofrer defensivamente, e não sofreu. Cometeu uma falha no jogo e essa falha resultou no gol. Ô Alexandre, e você fazia um alerta aqui, enquanto o Eduardo Cudê estava falando, que acredita no Milionários com a postura completamente diferente na quarta-feira que vem aqui em BH, né? Olha, o Romano, por quê? Porque com certeza, né, a tendência é que o Milionários venha pelo empate, para poder tentar decidir a vaga nos pênaltis. Não é nenhuma novidade, o Atlético já encarou isso em outras oportunidades, até mesmo na Libertadores do ano passado, né? Acho que é um confronto muito parecido, por exemplo, com o que o Galo teve contra o Emelec nas oitavas, né? Que empatou lá em Guayaquil e trouxe o jogo aqui para o Mineirão. Agora, eu acho que um ponto positivo, o Romano, que a gente pode destacar, porque o Atlético ontem pela primeira vez, ele teve como visitante um cenário de Libertadores, um clima de Libertadores, né? Que é diferente, um estádio cheio. Mais de 30 mil, né? Isso, um adversário de um nível técnico superior ao Carabobo, mas eu acho que o mais importante não é nem isso, tá? Eu acho que até mesmo do jogo do Carabobo aqui no Mineirão, em que o Atlético venceu por 3-1, até com certa facilidade, né? Abriu 2-0 com 25 minutos muito bons, e aí relaxou. O que ficou para mim é que o Atlético do Cudê estreou, entre aspas, na Libertadores ontem. Porque o time teve postura que a Libertadores exige. Tá? O time teve a postura que a Libertadores exige. Claro, você vai empatar, você vai sofrer gol em falha, como aconteceu, e geralmente o gol nasce de falha, mas o Atlético enfrentou um clima adverso, o Atlético enfrentou uma altitude e ela age
em cada jogador de uma maneira diferente, mas influencia, sim, até na velocidade da bola. Sim, ela corre mais. Isso, até na velocidade da bola. E o Atlético conseguiu ter, na maior parte do tempo, o domínio do jogo. Sofreu pouco, se a gente for considerar o que a gente imaginava do Milionários. Então, sofreu muito pouco. Teve muito mais oportunidades de gol com o adversário e com construção. Não foi lance por acaso. Então isso mostra que se o jogo tivesse um vencedor por merecimento, seria o Atlético.